Então, estamos aqui hoje para falar sobre o Fundeinfra, a contribuição para o Fundeinfra no Estado de Goiás. É uma contribuição muito específica da legislação de Goiás e extremamente importante. É algo que foi implementado em 2022, onde o Estado de Goiás, utilizando o seu poder de impor controle e obrigações acessórias ao contribuinte, ele criou uma condição para a exportação. Então, vamos ver. Então vamos lá, onde que está? O artigo 37, ele fala sobre os casos de não incidência na legislação tributária de Goiás, no CTE Goiás. E ele diz, no seu inciso 1º, a linha A, o imposto não incide sobre operações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados. Então a gente já não tem dúvida disso, né? Inclusive é um caso de imunidade na Constituição. Entretanto, olha aqui que o artigo 38A, ele trouxe uma limitação, na verdade, uma condição e uma obrigação para essa não incidência na exportação. Então, vejamos. 38A, a não incidência que se referem à linha A do inciso 1, né, é o que a gente acabou de ver, em relação a mercadorias discriminadas em regulamentos, então nós vamos ver quais mercadorias são essas, nós trouxemos para você, já está no mapa mental, fica condicionada à comprovação da efetiva exportação, na forma e no prazo estabelecido na legislação tributária. Ou seja, ele criou uma condição, ela tem a não incidência? Sim, só que ela fica condicionada à comprovação da efetiva exportação. E como funciona isso? Então, o parágrafo 1º, para o controle das operações destinadas ao exterior e a comprovação da efetiva exportação, o regulamento pode, e na verdade ele faz, exigir o pagamento em cada operação, ou seja, então, por mais que a mercadoria ela saia para exportação, ele vai exigir o pagamento. No momento da saída dessa mercadoria, do estabelecimento do remetente, por meio de documento de arrecadação distinto. Então, é um outro documento, um outro DARI, um outro documento de arrecadação de receitas estaduais, o contribuinte vai pagar o valor do ICMS referente a cada operação. Então, está saindo um caminhão com 45 toneladas de soja. Esse caminhão, e ele vai para exportação, vai ter que pagar um DARI relativo ao ICMS antecipado dessa exportação. E quando ele comprovar a efetiva exportação, é garantida a restituição. Vamos ver como está escrito. Ó. Garantida a restituição do valor do imposto efetivamente pago após a comprovação da efetiva exportação. Inciso 2. Em substituição ao disposto no inciso 1 desse parágrafo, ele pode fazer o quê? Instituir um regime especial ao contribuinte que optar. Então veja aqui, ó, vou até destacar aqui, ó, que optar, então é opcional. O pagamento da contribuição do Fundeinfra é opcional. Optar pelo pagamento de contribuição para o fundo destinado a investimento em infraestrutura, mediante termo de credenciamento, celebrado com a Secretaria de Estado da Economia, na forma e nas condições que o prazo dispuser. Então, o que ocorre aqui? Na verdade, o que nós temos, vou explicar. O Estado de Goiás, ele condicionou a exportação de algumas mercadorias através da comprovação da efetiva exportação. E como que vai funcionar? Ele faz o pagamento antecipado do ICMS, do valor que seria pago caso a operação fosse tributada normalmente, e após a comprovação, recolhe isso num documento separado e após ele comprovar a exportação, o Estado ele vai devolver o valor efetivamente pago ao contribuinte. Mas e se o contribuinte não quiser fazer isso porque prejudica ali o fluxo de caixa do contribuinte, já que ele vai ter que pagar um imposto e às vezes essa mercadoria ela vai para uma empresa intermediária de exportação e ele vai juntar ali todo o lote para exportação, né? Então vai para dar a carga realmente, para sair de navio, por exemplo, a soja, vou dar um exemplo, que é algo muito exportado aqui no estado de Goiás, o contribuinte pode opcionalmente escolher fazer ele faz um termo de credenciamento com a Secretaria da Economia, né, com a Receita Estadual, onde a Receita Estadual institui um regime especial de controle ao contribuinte. E ele, em compensação, faz o pagamento da contribuição para o Fundeinfra, né, que é para um fundo destinado a investimento em infraestrutura, que vai fazer a manutenção das estradas, principalmente, e de qualquer outra infraestrutura aqui do estado de Goiás. Então, essa é a concepção da contribuição para o Fundeinfra.
Vamos continuar aqui vendo os demais dispositivos do 38A. Então vamos lá. E o parágrafo 2º? Ele vai trazer para a gente qual que é o valor da alíquota. Então, ó, o valor do ICMS, né, ele vai utilizar a alíquota prevista para a operação interna, ou seja, aquela alíquota, como a exportação ela não incide, correto? Só que então, como que nós vamos calcular com o contribuinte para fazer esse recolhimento antecipado? Que é o caso do inciso 1 do parágrafo 1º, ou seja, onde ele não faz a contribuição pelo Fundeinfra. Se ele não quiser contribuir para o Fundeinfra, ele pode, só que ele vai ter que recolher o ICMS antecipadamente. Então, ele vai pagar o valor, vai recolher o valor como se fosse uma operação interna. Então, 19% é o valor da alíquota da operação, por exemplo, de soja no mercado interno. Ele vai ver qual é o valor da base de cálculo e vai pagar 19%. E qual que é o valor da base de cálculo? Vamos lá para os incisos? Os incisos eles nos trazem. Então, ó, inciso 1, o valor constante na pauta de valores, elaborada pela Secretaria da Economia, vigente no último dia do mês anterior ao da saída da mercadoria. Então, quando o Estado de Goiás ele tem pauta para uma mercadoria, né, que a pauta, para quem não sabe, é uma pesquisa que a Receita Estadual ela faz, né? Então, uma superintendência da Receita ela tem os servidores lá que fazem essa pesquisa e eles publicam essa pauta de valores. Qual que é o valor na pesquisa de mercado médio que está, por exemplo, a soja? E aí ele vai publicar lá. E essa pauta vigente no último dia do mês anterior ao da saída da mercadoria vai ser utilizada como valor para a base de cálculo da alíquota que será aplicada, que é a alíquota interna. Tá, aí o inciso 2 ele traz o quê? Vamos ler? O valor da operação quando inexistir, ou seja, quando não tiver o quê? O valor estabelecido para mercadorias objeto da operação na pauta de valores. Então, quando não tiver essa pauta, o valor da pauta, a gente vai ter que utilizar o próprio valor da operação, o valor que o contribuinte declarar ali na nota fiscal. E o parágrafo 3º, ele diz o quê? Que a contribuição prevista no inciso 2 do parágrafo 1º desse artigo, que é justamente o Fundeinfra, ela fica dispensada nas hipóteses em que o correspondente pagamento já houver ocorrido. Então, se já, né, numa etapa anterior já houver pago o Fundeinfra, não faz sentido pagar duas vezes. Ele tem a garantia, aquela operação tem a garantia desse regime especial e ela vai conseguir fazer a exportação com não incidência sem o pagamento antecipado. Nós fizemos aqui um mapa mental para poder explicar isso para vocês de uma maneira bem otimizada. Vamos ver? Então, Fundeinfra. Primeira coisa do Fundeinfra, quais são as mercadorias? Está aqui então. Então é o milho, a soja, carne fresca ou resfriada, congelada, salgada, temperada, ou salmourada e miúdo, comestível resultante de gado bovino ou bufalino. Então a carne é tanto de gado bovino quanto de bufalino. O amianto, a ferroliga, minério de cobre e seus concentrados, ouro, incluindo o ouro platinado. Então essas mercadorias vocês têm que saber para a prova de concurso, porque é com elas que há o condicionamento ao pagamento do ICMS antecipado na exportação, ou então o regime especial com a contribuição para o Fundeinfra. Então está aqui, ó, é uma não incidência condicionada, a gente consegue ver aqui, ó, tá vendo? Então não condicionada, a comprovação da efetiva exportação. O Fundeinfra fica dispensado quando o pagamento já houver ocorrido. Então, aquele caso, se já foi pago uma vez o Fundeinfra, não precisa pagar novamente. E qual que e no caso do pagamento antecipado? A alíquota, vamos ver da alíquota aqui, ó. A alíquota prevista para operações internas. E aí a gente tem duas coisas. Sobre a pauta do ICMS, quando ele existe, ou quando ele inexiste, é sobre o valor da própria operação. Tá aqui, ó. Veja como o mapa mental ele consegue sintetizar o artigo 38A, que é complexo de entender. E o regulamento ainda pode exigir o pagamento antecipado do ICMS relativo a cada operação ou prestação no momento da saída. Ó. No momento da saída. Por meio de documento de arrecadação distinta, garantida a restituição após a comprovação. Alternativamente, é instituir o regime especial, que é justamente o Fundeinfra. Esse regime é mediante o termo de credenciamento e também o pagamento da contribuição do Fundeinfra. Fico por aqui, muito obrigado pela atenção, e é um assunto extremamente importante para o aluno que vai fazer a prova para auditor da Cefaz Goiás.